Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, no primeiro instante, a nossa prece de abertura, porque sem ela não dá para seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Você entrou num terreiro. A primeira coisa que você escuta é um irmão ali no canto dizendo: ninguém manda em mim, ninguém me diz o que fazer. Você já acha estranho, porque afinal é um grupo que, de certo modo, espelha uma família, onde todo mundo se dá bem, todo mundo se relaciona de forma saudável e que tem uma liderança ali naquele grupo que, de certo modo, lembra a figura do pai ou da mãe. Tanto é verdade que nós chamamos pai e mãe o dirigente espiritual. Então, de certa forma, é uma foto, é uma imagem que nós estamos reproduzindo dentro de uma religião, de uma família. Mas há aqueles que dizem assim: ninguém manda em mim, ninguém me diz o que fazer, eu não aceito que as pessoas me digam coisas assim. E você acha estranho isso dentro de um grupo religioso? Há realmente pessoas que têm um problema muito sério com a autoridade, especialmente, como a gente fala, as novas gerações. As novas gerações, geralmente, nós sabemos, é muito difícil você encontrar famílias hoje onde você encontra um pai, uma mãe, irmãos, tios, sobrinhos, avós. As famílias, infelizmente, são criadas por pais e mães solo, onde não conhecem a autoridade de um pai, ou não reconhecem a autoridade de uma mãe, de um avô, de um tio, enfim. São pessoas que não conheceram esse ambiente familiar. E quando vão para o mundo se relacionar tanto em trabalho quanto num ambiente religioso, ficam chocados. Dizem: não é possível, o que é isso que eu estou encontrando aqui? É uma triste realidade que acontece e que acontece também dentro dos nossos terreiros. Esse conflito já de primeiro instante. É verdade também que existem maus dirigentes. Nós sabemos que há dirigentes extremamente brutais, são dirigentes que nunca pedem por favor para umas pessoas, eles gritam, eles dão ordens, eles são extremamente rudes com as pessoas. Nós já vimos isso acontecer, nós já presenciamos tais coisas e é realmente lamentável e realmente constrangedor, tanto para quem recebe o comando ali dentro, quanto até para quem escuta. E muitas pessoas acham assim um absurdo que isso aconteça, como nós também. Mas é muito diferente você pedir: por favor, nos ajuda, faz isso ou faz aquilo, e ainda explica por que isso está acontecendo, de alguém que é rude, que não sabe falar assim, que chega e diz: faz tal coisa, vai para lá, pega aquilo lá. Não é assim. Nós precisamos cultivar a delicadeza também dentro dos terreiros, tanto do dirigente quanto para médiuns também. Há médiuns que não sabem se dirigir às outras pessoas, dentro desse quadro que trazem geralmente de famílias desassociadas e que não conhecem esse ambiente familiar, nem vão reconhecer o ambiente religioso. Há pessoas que têm tantos problemas com a autoridade que nunca conseguem ter um empregador. Eles ficam por um tempo trabalhando, lá pelas tantas, quando o empregador chama a atenção ou pede tal coisa, ele já briga, já pede demissão, já quer sair, porque ele não reconhece ali no empregador alguém que lhe comanda, que tem uma autoridade superior e que está pedindo para você fazer determinada coisa. Isso é um conflito muito sério que acontece dentro dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, enfim, em qualquer ambiente religioso, atualmente. E nós precisamos aqui comentar tais coisas. Há também aqueles médiuns que o médium mais jovem precisa se alertar, que eu chamo médium vinagre,
O que é o médium vinagre? O que faz o vinagre? Quando jogado sobre o leite, o que ele faz? Ele talha, ele separa. São médiuns que já são aqueles médiuns estraga prazeres. Aqueles médiuns que entram só para incitar a separação, a desassociação, a desunião daquele grupo. É impressionante. São pessoas que pedem para entrar para o grupo, mas logo em seguida se posicionam num canto, sempre desconfiados que ali não seja tudo aquilo, que aquilo seja uma fachada, onde as pessoas são boazinhas, mas não são. E ele vai tentar descobrir aonde estão os defeitos das pessoas, para que ele também não se sinta tão mal ali dentro. E ele começa a incitar discussões, ele começa a criar desavenças, ele começa a entender o que um passa, o que o outro passa, e começa a criar um ambiente de fofoca, criando as tradicionais panelinhas. Você já ouviu falar das panelinhas? Ah, sim, é um terror dos dirigentes, são as panelinhas, porque se reúne sempre um desses desassociativos de grupo ali no canto, criando fofocas, criando desavenças e separando todo mundo. É um grande problema isto. Mas ele sempre está assim com esse espírito de estragar o prazer de todo mundo, criar desavenças. Ele vai para os cantos, no refeitório, quando tem o terreiro, ou quando tem o ambiente onde ali o vestiário, o vestiário onde ali as pessoas trocam as roupas, ele está ali no meio, sentado, criando fofoca. O dirigente já passa, já olha e já vê e diz assim, meu Deus, já está acontecendo alguma coisa aqui. E muitas vezes querem testar o dirigente para ver até onde ele vai, porque ele não pode acreditar que o dirigente seja tão educado e tão bonzinho. Então ele começa a incitar o dirigente, para ver se o dirigente perde a cabeça em algum momento devido às constantes provocações que recebe daquele médium. É um horror o que acontece dentro de um terreiro, vocês não podem imaginar. E muitos de vocês vão dizer assim, mas eu não sabia disso. Meu Deus, isso acontece. Gente, um terreiro é um ambiente humano, onde existem pessoas, existem problemas, nós somos seres humanos. E nós não entramos dentro do terreiro e viramos anjos. Continuamos a ser as mesmas pessoas. E há pessoas que realmente, essas pessoas não têm perfil para estar dentro de um terreiro. Eles podem até aprender por um tempo como é que funciona aquele ambiente familiar, mas eles não ficarão muito tempo ali. De um modo ou de outro, mais cedo ou mais tarde, ele pede para sair. Ele pede para se desligar daquele grupo, porque ele não aguenta aquela união, aquele ambiente familiar. São pessoas extremamente problemáticas, extremamente infelizes às vezes. Então eles são mais adequados para estar ali recebendo apoio, recebendo passe, recebendo ajuda. Mas às vezes eles já nascem também médiuns ostensivos, de tal maneira que se torna uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo ele tem um lado psíquico até bem desequilibrado, onde não aceita tais coisas, união e a harmonização de grupo, e ao mesmo tempo ele tem uma mediunidade ostensiva que obriga ele a pertencer a um grupo espiritual. Como eu digo, a Umbanda para todos os gostos. A Umbanda onde o dirigente espiritual ali é mais suave, ele orienta, ele explica e mantém um grupo harmonizado. E há ambientes que o dirigente espiritual às vezes até é rude, mas há pessoas que gostam de ambientes assim. Acham, inclusive, que o dirigente, quando é rude e grosseiro, ele é verdadeiro. Vocês já ouviram falar isso? Pois é, mas gostam de brutalidade, até de grosseria, se sentem bem, acham que a pessoa é verdadeira agindo assim. Cada um escolhe seu ambiente, cada um escolhe seu dirigente, cada um escolhe a sua espiritualidade. Por isso que nós dizemos que a Umbanda é essa universalidade, ela é uma religião universalista, não só de todas as religiões, mas também de pessoas.
pessoas diferentes, que lidam naqueles ambientes de forma diferente e que cada grupo vai se harmonizar conforme a sua afinidade espiritual. Isso é inegável. Esses médiuns, geralmente problemáticos, eles contrariam tudo. Se você pede um uniforme padrão dentro do terreiro, eu não quero vestir, eu não gosto disso, não fica bem para mim. Se o uniforme tem um comprimento, ele não faz daquele comprimento, ele faz de outro. Se o dirigente espiritual diz assim, nas sessões de Exu, todo mundo vestido com determinada cor, determinado modo, não quero usar, não fica bem para mim, eu vou me vestir do meu jeito. Já ouvi de médiuns que saíram de terreiro, vejam só, brigando com o seu dirigente espiritual, porque o dirigente disse que não haveria acessórios, porque este médium queria chegar e incorporar uma entidade com uma foice na mão, como a morte, com o símbolo da morte na mão. E o dirigente disse, não, você não vai entrar numa corrente com uma foice. E ele saiu enfurecido daquele grupo de trabalho, porque o dirigente disse que ele não usaria uma foice na mão. Você está rindo aí do outro lado? Ah, sim. Vocês não imaginam que é a vida de um dirigente espiritual dentro de um terreiro. As coisas que ele escuta e a forma como ele tem que dirigir para manter um grupo harmonizado. É bem complicado. Mas vocês vejam tais coisas. Quando você entrar num grupo mediúnico e encontrar pessoas assim, os vinagres, que estão ali somente para dividir o grupo, criar desavenças, porque ele não acredita, ele não consegue acreditar que um ambiente possa ser tão bom assim, onde todo mundo se entende, onde todo mundo é bonzinho. Então, esteja bem espertos, conheçam esse tipo de perfil de pessoa. E quando eles vierem até você, criando fofoca, contando histórias ou criando desavenças, até escute. Não brigue com essa pessoa. Escute, mas filtre essas informações. Não passe adiante. Não há necessidade. E mantenha o seu ambiente o mais harmônico possível. Porque antes de qualquer coisa, um terreiro é o espelho da alta espiritualidade. A nossa função é refletir um ambiente adequado, salutar, para a chegada de entidades do mais alto gabarito, que são os nossos guias espirituais. Então, manter um ambiente assim é a nossa prioridade. Repense sobre o que nós falamos. Agora nós vamos passar para o nosso querido, amantíssimo Minuto Mandinga, onde nós falamos de ervas, o nosso principal axé da Umbanda. Então, gostou? Nós esperamos você semana que vem com assuntos instigantes, assuntos palpitantes sobre a nossa querida Umbanda. E sempre trazendo um conteúdo original, um conteúdo bom, diferente, que você pode agregar conhecimento e agregar experiência. Então, até semana que vem.